Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho querido e amado, pedimos graça, direcionamento, misericórdia e que esta palestra possa nos edificar, consolar e nos exortar. Pedimos, ó Deus, que a Tua instrumentalidade esteja sobre a nossa vida, para que possamos, ó Deus, da melhor maneira, comunicar a Tua verdade. É o que eu peço crendo em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Nós vamos falar nesta tarde sobre a questão da teologia gay. Já não é uma questão só de um pecado, é uma questão de uma teologia desenvolvida em cima de uma coisa que era considerada pecado. E a complexidade do assunto que vou tratar nesta tarde, para mim, não é menos complexa do que aquele assunto que tratamos ontem, que foi o terrorismo islâmico. Hoje tratarei de um outro assunto tão complexo, que é a teologia gay, ou como Olavo de Carvalho fala, a gay stop, ou gaysismo. É uma questão bem problemática quando tratamos desse assunto. É importante que deixemos claro e explícito aqui que nós não temos nada contra o pecador necessitado de salvação, a não ser o amor. Nós não temos ódio de pecador nenhum, seja qual for o pecado que ele cometeu. Nós temos, como ensinou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor, misericórdia por aquela vida. Não há em nós aversão a nenhum tipo de pecador. A igreja está de portas abertas a todos os pecadores. O vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que o Senhor Jesus citou lá em Mateus 11, no versículo 28 em diante. Vinde a mim. Esse vinde a mim é para todo e qualquer tipo de pecador. Quero deixar isso muito claro. Amamos a todas as pessoas. A igreja, desde o seu primeiro dia de existência até o dia de hoje, esteve e está aberta para todo aquele pecador que quer se arrepender, confessar Jesus Cristo como seu Salvador e mudar de vida. A igreja estará sempre de portas abertas. Agora, a igreja nunca descerá da cruz. A igreja verdadeira nunca sairá do lugar que foi colocada pelo seu Senhor. A igreja verdadeira não moverá 1 centímetro, 1 milímetro que seja, das suas convicções que foi dada através do fundamento apostólico. A igreja verdadeira não deixará de amar o pecador, mas jamais, eu repito, jamais se contaminará com o pecado deste mundo. Amar o pecador é uma coisa, se contaminar com o pecado dele é outra coisa. Vamos tratar então, primeira transparência aí. Antes de falar do que vamos tratar, queremos explicar aqui do que não vamos tratar. Primeiro lugar, eu quero falar do que não vamos tratar. Do que não vamos tratar. Nós não vamos tratar sobre, aliás, a próxima transparência, meu filho. Próxima transparência, depois você volta nessa, já que eu inverti a ordem. Atrás, anterior. Isso. O que não vamos discutir nesta tarde? Nós não vamos discutir sobre como deve proceder a recuperação de um homossexual. Porque, bem da verdade, esse tipo de
tratado merece uma palestra com quem está especializado na temática. Também não vamos discutir nesta tarde realmente a problemática da igreja em investir em qualificação de pessoal para resolver essa questão. Não vamos discutir isso, daria uma temática a isso. A igreja e a necessidade de preparo para tratar de homossexuais. E a igreja vai precisar muito disso daqui para frente, cada vez mais. Em segundo lugar, também não vamos falar da falta de investimento em evangelismo sobre esse grupo, que é o grupo de homossexuais. É um grupo que a igreja deveria estar preparada para evangelização. E a igreja não está. Daria uma outra palestra, também não vamos tratar. Volta uma transparência aí anterior, meu filho. Do que vamos tratar então nessa tarde? Primeiro, o porquê da questão. A primeira problemática que coloquei aqui é a distorção da palavra de Deus. O homossexualismo criou uma teologia própria. E essa teologia tem distorcido a palavra de Deus. E muitos irmãos dentro da igreja, agora na hora de evangelizar um homossexual, tem que responder questões teológicas. Não é só chegar e falar do amor de Deus, da graça de Jesus, não. O homossexual agora tem convicções religiosas também, e usa até mesmo a Bíblia. Então, a problemática da distorção da palavra de Deus. E agora se segure no banco. Tive a informação, não sei da veracidade dela, e eu espero que não seja verídica, mas me informaram que vem por aí a Bíblia gay. É para acabar. E as sociedades bíblicas brasileiras se cedem traduções para seitas. Meu Deus do céu. E se a sociedade bíblica brasileira não der a tradução, eles fazem uma. Podem fazer até uma versão da Bíblia. Isso é livre. Olha a que ponto estamos chegando. Imagine os senhores uma Bíblia gay, ou uma Bíblia de estudos para homossexuais, dando subsídios e substâncias teológicas para que eles continuem sendo homossexuais e ao mesmo tempo cristãos. Aí nós temos a igreja contemporânea, onde os dois pastores são um casal homossexual. Isso é uma igreja para gays. Aí a Lani Roder e a esposa dela, ou não sei nem como dizer uma coisa dessa, né? Uma igreja para lésbicas. É engraçado que eles têm preconceito até entre eles, né? Você pode ver que uma lésbica nunca vai namorar com um homossexual. E um homossexual nunca vai namorar com uma lésbica. Ao ponto que até a igreja tem que ser separados. Embora já existam casos, viu, de anomalias desse tipo. O que eu estou dizendo é que aí temos uma igreja para lésbicas, dirigidas por lésbicas, aonde a pastora é uma lésbica. E ali um casal de pastores gays com uma placa a público dizendo: eu tenho o direito de ser gay e de ser cristão. E eles casaram há pouco tempo, essa igreja contemporânea, eles casaram há pouco tempo, e no casamento deles teve beijinho e tudo mais, e tinha crianças, mulheres, e ali o casamento deles. E essa igreja está funcionando. Impressionante o que esses indivíduos avacalham com o cristianismo. E eu não estou falando daquele homossexual que está oprimido lá na esquina. Eu estou falando desses militantes.
Porque aqui não é uma questão apenas de homossexual oprimido pela homossexualidade, vendido no pecado. São militantes, e eu estou acompanhando essa causa já há mais de 10 anos. Todas as vezes que o pastor Silas Malafaia convocou a igreja para estar lá no Rio de Janeiro, nós lá em São José do Rio Preto enchemos uma van e vamos para o Rio de Janeiro, não, para Brasília. Todas as vezes nós fomos. No site do CACP tem lá a nossa viagem para Brasília. Estivemos lá. Todas as vezes estamos acompanhando. Entrevistamos já o Magno Malta, entrevistamos o ex-governador Antônio Garotinho. A coisa é um pouco séria, bem emblemática, bem problemática. E eu estou falando desses indivíduos militantes. E aí, qual o foco da palestra? Primeiro, a militância GLSBT. E cito aqui Tony Reis e Luiz Motti. E vou usar mais os artigos de Luiz Motti. Essa é a grande problemática, essa militância. A militância, e olha que interessante, eles avacalham, por exemplo, com o casamento. O casamento é uma instituição cristã, foi inventado pela igreja. Esse negócio de véu e grinalda é uma invenção da igreja, é nosso isso. E eles entram de véu e grinalda, e não adianta processar. Eles podem avacalhar com a igreja, e a igreja colocou um outdoor no meio da rua dizendo: palestra sobre sexualidade, e texto bíblico: Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, venha participar da palestra. Aí o promotor manda tirar o outdoor. Está de brincadeira uma coisa dessa? Não, irmã, isso aí é uma ditadura, como diz Olavo de Carvalho, é a gay stop, é o gaysismo. O nosso governo está de brincadeira quando ele faz uma coisa dessa. O homossexual pode avacalhar com a igreja, pode casar na igreja, o homem pode fingir que é a noiva pode fingir que é o noivo, podem usar a nossa Bíblia, pode avacalharem com a nossa Bíblia. Outro dia uma lésbica falou uma transexual falou na televisão, no programa do Ratinho: essa Bíblia aqui é homofóbica, isso aqui é um lixo, tem que rasgar e jogar fora. Eles podem falar isso da nossa Bíblia, e nós somos obrigados a aguentar tudo isso, e quando a gente vai falar alguma coisa, somos homofóbicos. Somos rechaçados e presos. Olha, eu vou falar uma coisa. O pastor Silas Malafaia falou isso com muita propriedade: quem cala numa democracia consente. Aqui em São Paulo, o pai do kit gay, o kit gay é uma vergonha. Se alguém não sabe o que é o kit gay, 3 milhões, se eu estou enganado, foram gastados nesse kit gay. Nós entrevistamos o deputado Bolsonaro, ele estava contando para nós. E o ministro do kit gay está quase virando prefeito de São Paulo. Isso é muito sério, gente. Eu não vou nem falar muito disso, porque eu fico um pouco exaltado com isso tudo. Meu coração clama e grita, e eu não escuto as grandes denominações gritarem também. O que eu vejo é a homossexualidade invadindo as igrejas. Estados Unidos, Canadá, Austrália, as igrejas já estão aceitando pastores homossexuais. Na Inglaterra, o bispo anglicano dormiu bispo e acordou bispa. Verdade? Virou bispa, o bispo da igreja anglicana. E outra coisa, um irmão falou comigo do Canadá, que no Canadá o casamento custa muito caro, $60 mil, $50 mil. Os pastores colocam uma fortuna para fazer um casamento lá. Por quê? Para que os gays não casem nas suas igrejas. Então os irmãos vêm, eles devolvem o dinheiro por mão, só para colocar isso como burocracia, da entrada e saída no dinheiro, para poder não casar gays. Porque lá, se um pastor não quiser casar gay, já vai para a cadeia. Já vai para a cadeia. Na Inglaterra também. Como disse, repito, Olavo de Carvalho, né? É o gaysismo. É a gay stop. É a perseguição contra os héteros.
Ser hétero agora virou um escândalo. Você é hétero? Nossa, só hétero? O deputado, falando de política, ainda para terminar na parte de política, o vereador Carlos Apolinário fez o dia do orgulho hétero. Não foi aprovado na Câmara dos Vereadores em São Paulo. Por quê? Qual é o problema de se orgulhar em ser hétero? Eu posso me orgulhar de ser gay, mas não posso me orgulhar de ser hétero. A psicóloga pode dizer para o menino, para a menina: libera geral, minha filha. Pode ser homem, libera geral, meu filho. Pode ser mulher. Mas se um psicólogo falar para o seu cliente: você pode aceitar a natureza que você tem e ser mais feliz do que ser homossexual. Pronto, caça-se o psicólogo. O psicólogo pode dizer para o rapaz: seja gay. Pode dizer para a moça: seja lésbica. Mas se ele falar: aceite a sua natureza, vixe, cometeu um crime gravíssimo. Esse país, irmãos, está ficando às avessas. E a igreja está calada, omissa, consentindo e ainda votando errado. Ah, não é comigo. Você vai ver a hora que o teu pastor tem que casar um gay, como é que vai ser? Bom, por fim vamos falar sobre a Bíblia como regra de fé e a problemática homossexual. Vamos lá, meu filho, 2 transparências para frente. Eu quero ler para os irmãos 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 9 a 11, na Bíblia da linguagem de hoje. E aqui começa toda a problemática. Diz o texto bíblico: não se engane, não herdarão o reino de Deus os imorais. Então quem chama os homossexuais de imorais não somos nós, é a Bíblia. Os que adoram ídolos, os adúlteros, e aí, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os difamadores, os marginais. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencerem a Deus e aceitos por Ele, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Veja que o apóstolo Paulo não coloca o homossexualismo como um pecado melhor que os outros, ou pior que os outros. É tão pecado ser homossexual, quanto ser ladrão, quanto ser adúltero, quanto ser sodomita. Não há pecado mais pecado que outros. Todos os pecados levam o homem para o fundo. Levam o homem para o inferno. Agora vamos sobre esse texto. Eu quero, próxima transparência, começar a dissecar rapidamente sobre o que Luiz Motti, esse senhor aí que está no círculo aí, é o senhor Luiz Motti. Inclusive ele faz parte do governo, pelo menos fazia parte do governo Lula. Olha, só para vocês saberem, viu? Só para vocês saberem, eu sou muito bem informado disso. Qualquer parada gay, a mais simplesinha que você imaginar, gasta R$1 milhão de dinheiro público. Na minha cidade já foi feito isso, e eu descobri que entre dinheiro municipal, dinheiro estadual e dinheiro federal, mais de R$1 milhão foi gasto numa parada gay. Para conseguir 5, 10 mil reais para uma marcha para Jesus, dá um trabalho violento, mas eles conseguem rapidinho, R$1 milhão para fazer uma parada gay. Por isso que tudo quanto é cidade tem parada gay, porque é dinheiro público. Dinheiro público dos nossos impostos. A minha cidade tem 40% de evangélicos, ou seja, aquele dinheiro, 40% daquele dinheiro é de crente. Isso é muito sério. Se pelo menos eles promovessem a sua homoafetividade, homossexualidade, sua ideologia gay com o dinheiro deles, mas fazem isso no Brasil com o dinheiro dos nossos impostos. Você vai no hospital, uma cirurgia de alta complexidade, não tem médico para fazer, mas se você quiser fazer uma cirurgia de transformação de sexo, então eles vão arrumar um médico para você.
A minha cidade é pioneira nisso. Dr. Cury, na minha cidade, faz cirurgias ali já há muito tempo. Uma das primeiras cidades do Brasil a fazer cirurgia de transformação de sexo é a minha cidade, São José do Rio Preto. Lastimável. Mas vamos lá. O senhor Luiz Motti, em artigo publicado na revista Sui Generis, periódico gay, e vejam que eu vou usar esse periódico o tempo todo, Luiz Motti faz o seguinte desafio. Primeiro ele pergunta: teria Jesus existido? Aí ele afirma. Aí ele faz uma outra pergunta: se caso Jesus realmente existiu, seria Jesus gay? E faz uma terceira afirmação: a fé é sempre um passo no escuro. Nesse periódico, Luiz Motti pergunta se Jesus existiu, depois insinua que se Jesus tivesse existido, ele teria sido um gay, e por fim fala que a fé é sempre um passo no escuro. Rapidamente, o pastor Joaquim de Andrade já falou sobre isso. Entre os testemunhos históricos extrabíblicos acerca de Jesus estão de Flávio Joséfo, historiador judeu entre 37 e 95 depois de Cristo, o próprio Talmud, coleção de doutrinas e comentários rabínicos acerca da lei judaica, elaborado a partir do primeiro século da era cristã, os anais de Cornélio Tácito, historiador romano, morto em 120 depois de Cristo, Caio Seutônico Traquilo, escritor e senador romano que viveu entre 69 e 141 depois de Cristo, Plínio, o moço, governador romano, entre 62 e 113 depois de Cristo. Adriano, imperador de Roma, entre 117 e 138 depois de Cristo. Luciano de Samosata, poeta grego, do começo do segundo século. Júlio, africano, cronologista, comentando os escritos de um historiador samaritano chamado Talo, datado do ano 52 depois de Cristo. Mar Bar Serápio, prisioneiro sírio, escrevendo uma carta a seu filho por volta do ano 73 depois de Cristo. Corroborando os registros anteriores, Joseph Klausner, ex-professor de literatura judaica em Jerusalém, afirma em seu livro Jesus de Nazaré o seguinte: se apenas possuíssemos estes testemunhos, saberíamos efetivamente que na Judéia viveu um judeu chamado Jesus, a quem chamaram o Messias, o qual fez milagre e ensinou o povo, que foi morto por ordem de Pôncio Pilatos por denúncia dos judeus. Portanto, Luiz Motti precipita-se quando afirma que a fé é sempre um passo no escuro. Os cristãos, além do resplendor da infalível e inerrante palavra de Deus, possuem várias luzes da história para provar o seu Cristo histórico. Isso aí é um pequeno resumo que está aí na sua apostila sobre pessoas seculares que comentaram sobre Jesus Cristo. Por fim, respondendo uma outra argumentação dele, olha o que ele fala: Jesus era contrário ao homossexualismo. Ele fala que Jesus é um homossexual. Então nós vamos ver agora que Jesus era contrário ao homossexualismo, a favor do casamento monogâmico e da união estável entre marido e mulher, entre homem e mulher. Mateus 19, 4 a 6. Preste atenção na leitura, porque olhe para mim aqui. Ele, Luiz Motti, teólogo homossexual, antropólogo, etc., disse que, primeiro, Jesus não deve ter existido. Se existiu, era gay. E um dos motivos que ele cita, que eu achei mais forte, para afirmar que Jesus era gay, era pelo fato de que Jesus não havia dito nada contra a homoafetividade. Mas vamos ler a Bíblia. Já que Luiz Motti não fez isso, nós vamos fazer. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, deixa claro que Deus fez macho e fêmea. Eu me lembro que tinha uma musiquinha muito legal na internet, chamado... a musiquinha falava assim:
Deus não fez Adão e Ivo, fez Adão e Eva. É uma musiquinha de um grupo evangélico, de uma dupla sertaneja evangélica. Eles foram processados. A música teve que ser recolhida. E eu pergunto, o que essa música fala de mentira? Deus fez Adão e Ivo? Mas Deus fez o que? Adão e Eva? Qual o problema de cantar isso? E eles foram obrigados, pastor Nathanael Reinaldi Filho, a recolherem as suas músicas, a tirarem a música do ar, e eles não podem nem cantar mais a música. Adão e Ivo. Então eles falavam isso. Então Jesus Cristo aqui está deixando claro que Deus não fez um sexo intermediário. Inclusive quero deixar uma coisa muito clara. Eu quero pegar aqui 2 livros que está aqui comigo. Um é esse aqui, Nascido Gay. Isso aqui é um tratado científico. O pastor Silas Malafaia que traduziu, Dr. Jones H.T. É um tratado, é uma prova científica. Não existe gene gay. Está comprovado cientificamente. Não há o gene gay. Ninguém nasce gay. Quem falou isso foi Freud. Quem falou isso foi Jung. E a ciência já fechou a questão. Não existe o gene da homossexualidade. Mas a Andréa Vargas, ela ainda brinca com isso. E ela fala assim, se existir, não se preocupe, Jesus cura também. Porque se existir uma doença, não é verdade? Não tem o gene do câncer. Jesus não pode curar o gene do câncer. Qual é o problema? Então, se houvesse, Jesus também curaria. Então, queridos, nessa transparência, meu filho, pula aí, vamos lá, é isso. Deus, através de Cristo, deixa claro que o Pai fez macho e... Ele está falando o quê? Vamos agora subentender o que ele está falando. Que Deus não fez homossexuais. Pena que Paulo não está mais aqui. E os que tem aqui hoje têm um medo de falar. São os crentes politicamente corretos. Vai que eu ofendo alguém. Imagine Paulo, ontem, dia 12 de Aparecida, lá em Aparecida. Você acha que ele não ia fazer o que ele fez em Éfeso? O que ele fez em Éfeso? Fez uma fogueira em praça pública. E queimou a Diana, a rainha, deusa dos Efésios. E aqui as igrejas não falam nem mais em idolatria, porque não é politicamente correto. Homossexualismo então, misericórdia. Tem igrejas que eu vou falar de homossexualismo, o pastor fala com cuidado. Por que falar com cuidado? Eu vou falar que é pecado. Se tem algum homossexual aqui no meio, meu querido, eu te amo em Cristo Jesus, mas você está indo para o inferno. O advogado do grupo gay da minha cidade falou assim para mim: Pastor João Flávio, nós não vamos nos calar até vocês perderem a vossa voz e não puderem mais falar dessa paranoia de pecado. Falou isso para mim, que eu era paranoico e que os pastores teriam que parar de falar que homossexualismo é pecado. Mas é pecado porque está escrito: e passará os céus e passará a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Deus fez o que? Macho e... Acabou. Macho, fêmea. Prosseguindo, eu quero responder mais alguns argumentos desse senhor. Mote vai além da guerra de palavras e ataca o Levítico, afirmando que do imenso número de leis do Pentateuco, apenas 2 vezes há referência ao homossexualismo, que inúmeras outras abominações do Levítico, como comer carne de porco, ou o tabu em relação ao esperma ou sangue menstrual, foram completamente abandonadas. E lá vem o teólogo do homossexualismo,
misturando o que é ético, moral e eterno do caráter e personalidade de Deus com o que é cerimonialista da lei, com o que foi abolido na cruz do Calvário. E é bom lembrar que, apesar da lei condenar o homossexualismo, a graça também condena, tanto em Romanos capítulo 1, como o texto de Coríntios que nós lemos. Os apóstolos também disseram desse pecado abominável. Hoje, esse pecado não é condenado mais com a morte, a não ser a morte espiritual. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: continua sendo tão grave pecado como antes foi. O que esse antropólogo ignora é que as duas referências ao homossexualismo no Pentateuco, Levítico 18, 22 e Levítico 20, verso 13, ambas são proibitivas e punitivas. Já se vê que Deus reprova a prática do homossexualismo sem necessidade de qualquer outro argumento. E quero falar uma coisa, contar um fato aqui que eu contei no rádio hoje. Quantos minutos eu ainda tenho? Quantos minutos eu ainda tenho? Escutem isso. Eu até comprei uma caneta de espião, está aí na minha mochila. Escutem o que eu vou contar para vocês, porque o que eu vou contar para vocês é tão absurdo, que muitos de vocês talvez não vão nem acreditar em mim. Um reverendo presbiteriano na minha cidade foi patrocinado pela igreja para fazer um mestrado em Bíblia. Ele queria se tornar um biblista. Qual foi o tema da monografia do indivíduo? Desconstruindo a homossexualidade em Levítico 18, 22. Pode entrar no Google, escreve lá, monografia, Desconstruindo a homossexualidade em Levítico 18, 22. Mandei até o link para o pastor Natanael Rinaldi, está lá na faculdade metodista. Ele passou com louvor. A metodista, que é uma faculdade totalmente secularizada, aprovou a monografia com louvor. Vou te falar o teor, pelo tema você já imagina o teor. Mas uma das coisas que ele me contou, eu fui lá falar com ele. Aqui da minha cidade, eu fui lá conversar com o indivíduo. Falei: reverendo, como é que pode o senhor falar isso, se os reformadores, tanto Lutero quanto Calvino, disseram isso contra o homossexualismo? Deixaram claros que é pecado. Ele falou assim: João Flávio, eu fiz uma exegese profunda, que talvez Lutero e Calvino não tivessem feito. Eu falei: puxa, já fiquei espantado com isso. Que exegese profunda é essa? Prosseguiu o indivíduo. E eu descobri que o homossexualismo só era consumado quando havia troca de esperma, líquido, fluídico. Se não houvesse troca de fluido, se não houvesse troca de líquido, não era homossexualismo. Não era pecado. Então eu tenho que concluir com a verdade, porque eu não posso faltar com a verdade, que o homossexual que usa preservativo não está pecando. Você duvida do que eu estou falando? Baixa a monografia e leia. Essa doeu, irmã. Essa é para matar. Aí eu falei assim para ele: me perdoa pela minha ignorância, já que eu não sou um mestrado, sou um humilde professor de história e um humilde estudante da Bíblia. Me responde o seguinte: quer dizer que se eu fizer uma exegese, uma pesquisa profunda, acurada do mundo histórico da época de Moisés, e descobrir como é que se matava no tempo de Moisés, e chegar à conclusão que na época de Moisés não se matava com cartucheira, com espingarda, com revólver, com metralhadora, logo, se eu quiser matar alguém com uma arma de fogo, eu posso? Ah, não, isso não é bem assim. Ah, mas foi o que você fez, falei para ele. Foi o que você fez, já que camisinha não tinha naquele tempo. E ele disse assim para mim: bom, eu fui aprovado com louvor pela faculdade metodista, viu? Se alguém estiver me assistindo da faculdade metodista, parabéns. Vocês estão de parabéns, viu?
que aconteceu? Eu escrevi um artigo, coloquei no site. Tirei o artigo depois de 2 meses, 3 meses, em consideração ao presidente da Igreja Presbiteriana Independente de São José do Rio Preto, que é meu amigo particular. Só que aquele artigo fez um estardalhaço. Primeiro, alguns presbíteros da igreja me conhecem o site do CACP, acessa diretamente o site, leram o meu artigo, foram lá na faculdade metodista, baixaram a monografia. O meu amigo, o presidente da igreja lá em Rio Preto, falou para mim que os presbíteros pulavam dessa altura. E vocês sabem que na igreja presbiteriana, presbítero é autoridade. E os presbíteros chamaram ele e falaram assim: o pastor João Flávio não falou a metade. É grosseiro, é absurdo o que você escreveu. E os irmãos não sabem da maior. Esse rapaz, esse reverendo, estava como presidente da comissão que estava analisando o caso do que a igreja deveria fazer com os homossexuais. Ele estava defendendo a tese da aceitação da homossexualidade pela Igreja Presbiteriana Independente no Brasil. O presidente nacional, eu tenho tudo documento disso, viu, irmãos? Tem a carta dele, tem a carta do pastor lá, tem o papel provando isso que eu estou dizendo. E tem a monografia também. O presidente nacional recebeu algumas ligações e acessou o site do CACP e ligou para Rio Preto. Falou com o reverendo responsável na cidade. E graças a Deus, esse rapaz parou de... Ele cuidava do assunto teológico na igreja e da comissão. Ele foi excluído da comissão e hoje está aqui em São Paulo fazendo outra coisa, não é nem mais reverendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas quase que uma tragédia aconteceu. E sabe por que eu fui ler essa monografia, pastor Natanael Rinaldi? Eu fui ler essa monografia porque está aí o presbítero Paulo Cristiano, que é testemunha disso, porque um dos meninos lá que leu a monografia demandou para o lado do homossexualismo. E hoje os homossexuais usam essa monografia como parte da teologia gay. O desfavor que esse indivíduo provocou e fez para a igreja terá um peso eterno de maldição para as nossas vidas e para a vida dele. Porque todos como igreja sofreremos isso. A consequência dessa monografia irresponsável. E pior, essa faculdade metodista que publicou essa monografia. Aliás, viu? Vai fazer teologia. Vai lá. Teologia reconhecida do MEC. Morto não ressuscita, porque o MEC não sabe que morto ressuscita. Homem não anda sobre as águas. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, tudo mito. Tem muito irmão preocupado com o MEC. Vai atrás de seminários por aí, que em São Paulo está cheio. Vai lá. Esse rapaz fez uma monografia dentro de uma faculdade metodista, patrocinado pela igreja, deve ter gastado 20, 30, 40 mil reais por essa monografia, dinheiro dos irmãos, para defender a homossexualidade. Bom, próxima transparência. Está explicado aí que Luiz Motti erra, porque o que é moral é eterno, o que é cerimonial passou. A outra afirmação de Luiz Motti, vai meu filho. Diz Luiz Motti sobre Davi e Jonas: se o homossexualismo fosse prática tão condenável, como justificar a indiscutível relação homossexual existente entre o rei Davi e Jonatas? Está aí. Vamos explicar o fato. Próxima transparência. Na verdade, quando Davi disse que o amor que sentia por Jonatas ultrapassava o de mulheres, ficou claro que este amor não tinha qualquer conotação erótica. A própria filosofia fala do amor platônico. O que é o amor platônico? É o que ama incondicionalmente, é o que ama sem querer nada em troca, é o que ama sem saber se é pai, se é mãe, se é filho, se é irmão, se é marido, se é esposa. É aquele amor que se entrega. A Bíblia chama de amor ágape,
o amor pelo próximo, o amor que vem de Deus em nosso coração, um amor que é imensurável. A palavra hebraica ahavá ou ahavá não significa apenas amor no sentido conjugal sexual, mas também no sentido paterno. Está lá o texto em Gênesis 25, 28. Isaac gostava de Esaú, ou amava Esaú. No sentido de amizade, Saul afeiçoou-se a Davi, em 1 Samuel 16, 21. No sentido de amor a Deus, amarás o Senhor teu Deus, em Deuteronômio 6, 5. Olha, é a mesma palavra, avá. E no sentido de amor ao próximo, amarás o próximo como a ti mesmo, Levítico 19, 18. Em todos estes exemplos, o verbo usado pela Torá e pela Bíblia hebraica é avá, ou ahavá. E por razão linguística, e não por falso pudor, que a maioria das traduções bíblicas cita em 1 Samuel 1,26, assim, tua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. Justamente porque não era amor de mulher, era um amor fraternal, era um amor ágape, era um amor de irmãos. Continuando a explicação, se tem uma coisa, está aí a minissérie, próximo por favor, está aí a minissérie do rei Davi, eu usei essa imagem da minissérie, quem assistiu a minissérie, inclusive, diga-se tirando alguma nudez que passou na minissérie, a minissérie foi muito bem feita, eu até gostei da minissérie. E a minissérie mostrou uma coisa, que o amor das mulheres era algo que Davi conhecia muito bem. Sua poligamia com Mical, Abigail, Ainoã, Maaca, Agita, Abital, Eglá e seu adultério com Betseba mostra que a maior dificuldade do rei Davi era a atração pelo sexo oposto e não pelo mesmo sexo. Se tem uma coisa que Davi não era homossexual. Se tem uma coisa que Davi não gostava, era o amor do mesmo sexo, com certeza. Confira 1 Samuel 18, 27, 25, 42 a 43, segundo livro de Samuel 3, 2 a 5, segundo livro de Samuel 11, de 1 a 27. Então Davi, se tem uma coisa que ele não tinha nenhuma afeição, é amor pelo sexo, pelo mesmo sexo, mas sim pelo sexo oposto. E isso, inclusive, derrubou muito Davi, e muitas vezes. Prosseguindo, contradições entre Paulo e o homossexualismo. Olha o que Luiz Motti vai tentar falar. Tentando neutralizar os escritos paulinos contra o comportamento homossexual, os militantes argumentam que as palavras efeminados e sodomitas, empregados em 1 Coríntios 6, 9 a 11, foram mal traduzidas. Agora, vamos ler o texto, nós já lemos o texto, nós lemos no início da palestra. Passe mais essa transparência, meu filho. Outra. Aí. A explicação. Entretanto, as palavras gregas malakoi e arsenokoitai têm significados específicos. Malakoi significa macio ao tato. Arsenokoitai é composta de duas outras palavras, arsen, macho, e koitai, cama. Em outras palavras, esse termo se refere aos homens que vão para a cama com outros homens. Mas o homossexualismo não é o único pecado sexual condenado na passagem em questão. Pornói, fornicadores, moixói, adúlteros, mostram que não é só o homossexualismo que exclui as pessoas do reino de Deus, mas todo pecado. Então, Luiz Motti não tem como fugir a uma exegese mínima, primária, de qualquer um de nós. Se você pegar o texto bíblico no original grego, está explícito o que Paulo queria falar. E outra coisa, para o mundo grego era muito fácil, os gregos entendiam o que estava sendo falado. Entendiam mesmo, tá? Depois vocês podem, inclusive, pegar esse PowerPoint, está aqui com a igreja. Eu vou disponibilizar no site, no conteúdo do site, para os assinantes do site. E é um pecado se você não assinar o site. No conteúdo do site, vai ter esse PowerPoint para você baixar. Outra contradição entre Paulo e o homossexualismo. Diz lá em Romanos:
Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, olha do que Paulo chama o homossexualismo, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres, aqui o lesbianismo, mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, homossexualismo, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, homens para com os homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Isso aí é Romanos capítulo 1. Para terminar, por favor, conclusão. Vamos lá, mais um. Concluindo, é intrigante o fato de que o grupo gay da Bahia, da qual Luiz Motti preside, autor, o senhor Luiz Motti, da maioria dos argumentos refutados por nós aqui neste estudo, seja o idealizador de uma chamada ação cristã homossexual. Esse grupo que passa horas de pesquisa para tentar provar que Jesus é um mito e que se fosse um personagem histórico seria homossexual e que questiona os relatos bíblicos rejeitando sua interpretação literal, pretendendo convencer-nos de que é ação, instituição ou movimento cristão. Como é possível tal contradição? É óbvio que o objetivo não é o de aproximar os homossexuais do Evangelho do Reino de Deus, é antes uma estratégia para impedir que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. São como os intérpretes da lei, a quem Jesus denunciou no seu tempo, dizendo: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes, e impedem ou impedistes o que estavam entrando. Lucas 11:52. Propósito desses movimentos pseudo-cristãos, igreja gay: deturpar, enganar e não deixar os homossexuais se converterem. Quero, por favor, indicar esse livro. Estou concluindo. Este livro está sendo caçado pelos homossexuais no Brasil. Tem uma petição na justiça para que a justiça interpele a Central Gospel e caça esse livro. Esse livro é espetacular. Foi escrito por um reverendo e sociólogo, e quero dar uma notícia aqui, concordo com ele, vocês vão ficar agora um pouco mais estarrecidos. Segundo o que ele fala aqui sobre pornografia, prostituição e homossexualismo, a nossa sociedade não tem mais jeito. Eu vou repetir. Pelas pesquisas antropológicas, porque eles têm dados científicos, então quando chega até certo ponto ainda dá para reverter. Passou daquele ponto, eles entendem que é irreversível. Segundo este antropólogo, segundo as pesquisas que esse irmão fez, a nossa sociedade não terá mais volta, a não ser que haja um verdadeiro avivamento. Irmãos, eu assisto televisão e eu vejo esse barulho todo da televisão e eu falo: que pena que não é de verdade. Eu converso com os crentes no meio da população, não tem profundidade, não tem santidade, não tem comprometimento, vem na igreja porque a igreja virou um grande clube social. Exatamente. Eu quero terminar. Queria muito que vocês lessem esse livro. Fiz uma promoção lá dos 4 livros para vocês comprarem e assinarem o site e um curso de apologética online. Quem adquiriu, me procure para eu poder pegar informações suas para te matricular. Respondo quantas perguntas? Cadê o dirigente, Rogério? 2. Como eu costumo dizer para minha mulher,
presbítero Rogério, eu sou um servo fiel e discreto. Então o que o senhor me pedir eu faço. Eu digo para ela, o teu servo fiel e discreto está à sua disposição, meu amor. O irmão Joel pergunta: uma pessoa que se mutila com o intuito de mudar de sexo, já está condenada? Perde o direito à salvação? Olha para mim aqui. Claro que não. Sempre haverá salvação para qualquer pessoa que queira a graça de Deus. Ele vai ter que se destravestir, lógico, vai ter que sair dessa questão de travesti. Ele não tem, a Andréa Vargas explica, não tem como reverter a cirurgia, viu? Eu quando fazia oração para os doentes no hospital de base da minha cidade, eu brincava com o pessoal na antessala da cirurgia. Falo, gente, fica tranquilo, aqui o hospital é muito bom, vocês vão ser muito bem tratados. O único perigo é você mudar de sexo, acordar com sexo diferente. Aí as pessoas riam, né? E com essa brincadeira eu entrava com Jesus, orava com eles antes deles irem para a sala de cirurgia. Mas é uma problemática isso. O indivíduo não vai conseguir ser mais homem, o que foi operado, mas ele ainda poderá ser um servo de Deus e ir para o céu. Isso é possível. Isso é possível. É assim que eu entendo, porque eu não posso dizer, porque senão eu teria que dizer que a marca da besta é a cirurgia de sexo, né? Porque a única coisa que não tem mais jeito é a marca da besta. Se o indivíduo foi marcado pela besta, aí não tem mais jeito. Mas se ele foi operado, travestido, Deus dá jeito na sua vida. O pastor João, do Rio de Janeiro, tem um livro, Nascido de Novo, da editora CPAD. Ele era uma mulher e hoje é um pai de família. Tudo bem. Hoje na 97,5, Projeto de Deus, houve este debate. Fale sobre o kit gay e sobre o livro Estratégia. Homossexual desestrutura a família? Por formar a família com 2 homens, podem adotar uma criança? Eles se transformam em uma mulher apenas para a prostituição? São várias perguntas aqui, mas rapidamente. Afirmação, ok. Primeiro, o kit gay. O governo fez os vídeos. Aí proibiram de soltar nas escolas, porque os deputados evangélicos chiaram, reclamaram e tal. O que o Haddad fez? Esse que está aí em São Paulo, pousando de santo para os evangélicos. O que o Haddad fez? Gastou 3 milhões, se eu não estou enganado, 3 milhões de reais. Aí, como já tinha gasto dinheiro, não distribuiu o kit nas escolas, mas soltou os vídeos na internet, no YouTube. As escolas, alguns professores liberais resolveram passar e passaram nas escolas. Irmãos lá do Acre, por exemplo, ligaram para mim que lá o kit gay foi distribuído. Detalhe: por que meninas têm que aprender a vestir camisinha masculina e meninos têm que ver esse tipo de coisa? Por que a orientação sexual tem que ser desse jeito? Há 4 anos atrás, eu até saí no Fantástico. A minha filha tinha 12 anos, ela teve que assistir uma aula de como vestir uma camisinha num pênis de borracha de 20 centímetros. Aí eu e o presbítero Paulo fomos na escola. O diretor até achou que a gente era testemunha de Jeová. E nós falamos para eles, a gente quer ver o kit. Primeira resposta, está aí o Paulo de testemunha: a professora levou para casa. Eu fiquei me perguntando, Jesus amado, levou para casa para quê? O estudo mais detalhado. Olha, está aqui o Paulo de minha testemunha, eu não fui sozinho. Não é verdade, Paulo? A gente queria ver o kit, ela levou para casa. Aí à tarde eu voltei lá, que a professora estava lá, eu fotografei o kit. Saiu até na revista Veja. Como é que chama aquele jornalista da Veja, Paulo? Aquele que escreve artigos profundos sobre política e também sobre sociedade. Que tem um... Como?
O Reinaldo Azevedo foi a minha defesa. Eu acho esse cara espetacular. A minha filha foi achovalhada da escola. A diretora falou: vou arrasar com a tua filha. E eu movi um processo contra ela e abri uma carta ao Estado por causa disso. E o promotor da cidade disse para tirar o objeto pornográfico da escola e disse que se a diretora quisesse ensinar, ou a professora quisesse ensinar como usar um preservativo, o dedo era suficiente. E mandou tirar o objeto da escola. Graças a Deus eu consegui pelo menos isso. E a minha filha não estava conseguindo voltar para a escola. A menina chorava, a menina foi achovalhada, perseguida. Eu dou graças a Deus que a minha filha é crente. A minha filha é crente. E aí, Reinaldo Azevedo ligou para a diretora. Ele falou assim para mim: pastor, eu botei aquela mulher no lugar dela. E no meu blog eu vou detonar. E ele detonou. Tanto que a mulher agora está num lugar lá no fim do mundo, porque nem diretora ela mais é. Pelo menos isso. Nós não podemos nos calar. Eu, um Zezinho lá do interior de São Paulo, gritei e saiu lá no Fantástico. Se 40% de evangélicos gritar, esse país tem que mudar. Amém. Quer aplaudir? Pode aplaudir Jesus por isso. Esse país tem que mudar e nós podemos fazer isso. Irmãos, é demais essa falta de sabor da igreja. Nós precisamos salgar. Se todo pai, toda mãe não aceitasse o kit gay não ia para a escola. E só não foi porque nós temos Magno Malta e o deputado de Goiás, que eu me esqueci o nome dele, João do quê, pastor Joaquim? O de Goiás. Como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Só por causa desses dois políticos nós não tivemos o kit gay. Então, terminando aqui a questão, desestrutura a família. E é absurdo. E a nossa também. E é absurdo. Porque se eles se sodomizam entre si, eles provavelmente sodomizarão a criança. Minha preocupação quando eu vejo homossexuais adotando criança é quem me garante, e eu falo isso em público mesmo, quem me garante que eles não vão sodomizar as crianças. Eu quero terminar, quero convidar você a ficar de pé para a gente orar. Pode vir aqui para o presbítero Rogério. Em primeiro lugar, desculpem o meu desabafo. Eu teria muito mais para falar e para gritar e para desabafar. Mas o tempo não permite. A luzinha está piscando lá para mim. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Este que vos fala tem um amor muito grande pelos homossexuais. Já trabalhei com homossexuais. Sou amigo de homossexuais. Não tenho preconceito contra ninguém. Mas eu tenho certeza de uma coisa: homossexual pode ser transformado pelo poder da graça de Deus. E só mais uma coisa para a gente orar. Quando eles comparam homossexuais com velhos, negros e índios, o índio não pediu para nascer índio, ele nasceu índio. O negro não pediu para nascer negro, ele nasceu negro. O velho não pediu para envelhecer, ele envelheceu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe um terceiro sexo. E nós temos que gritar. Sabe por que o Supremo Tribunal Federal aprovou o casamento entre homossexuais sem passar pelo Congresso, sem nada? Passou por cima da Constituição, que diz que casamento é entre homem e mulher e família é entre homem e mulher. Sabe por que eles passaram por cima? Porque nós nos calamos. Como é que condenou todo mundo no mensalão? Porque a população gritou. Nós temos que gritar. Sabe essa doideira que o pastor Antônio Rinaldi faz? Você já imaginou se o dia do heterossexual os crentes fossem tudo para a rua com tapume daquele lá, com sanduíche daquele lá? Deus fez macho e fêmea? Esse país mudava, irmãos. Tem que ter coragem. E eu espero que haja mais de 7 mil que não tenha se dobrado diante de Baal. Jesus, nós oramos agora. Em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra,
Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor amou todos os pecadores, inclusive os homossexuais, as lésbicas, mas o Senhor que ama os pecadores, se recusa a deixá-los como estão, porque Tu és um Deus transformador, renovador, restaurador. E nesse momento, Pai, nós oramos pelos homossexuais, pelas lésbicas, pelos drogados, pelos viciados em sexo, ó Deus. Oramos por estas pessoas presas no engano, na mentira, porque sabemos que o poder da oração e a ação da igreja pode quebrar os grilhões. Se um dia um apóstolo chamado Paulo quebrou o status quo de uma nação poderosa como o Império Romano e mudou isso em pecado, hoje nós poderemos manter aquilo que Paulo e o Senhor Jesus mudou como algo santo, verdadeiro, que é, ó Deus amado, a vida heterossexual entre marido e mulher em santidade, de acordo com como ensina a Bíblia. Então, Senhor Jesus, unge a Tua igreja com cálice, ó Pai, para que a Tua igreja proclame a verdade bíblica, a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém.